Olá, pessoal. Este é o podcast Miragens de História, né? E eu sou a Ana Vitória. E eu sou o João Pedro. Nós somos graduandos em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, e este é o podcast Miragens de História, que é o projeto de extensão universitária vinculado à nossa universidade, né? A UVA. Nosso objetivo é de realizarmos entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria da história e história da historiografia. E hoje nós estaremos ao vivo em parceria com um grupo de pesquisa Espectros do Contemporâneo. Se teoria vem do grego theoros, que designava um espectador ou alguém que observa, podemos pensar a história também a partir da chave das miragens, que do latim mirar significa olhar, fitar, admirar-se, especialmente com o espanto. A produção do conhecimento histórico deve nos causar espanto, pois parte de uma relação de alteridade com o outro a partir do tempo. Este episódio ao vivo será editado e ficará disponível nas plataformas. Neste encontro, temos a honra de receber o professor Dr. Fernando Nicolás. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui também com os professores Tiago e Esdras, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que também irão participar deste encontro. Bom dia, professores. Bom dia, é um prazer estar participando e agradecer publicamente o Fernando por topar o convite. Espero que seja um grande espaço de debate de teoria da história nesta manhã e também de forma assíncrona com os colegas que estiverem escutando o podcast. Bom dia a todos e todas. Eu sou Fernando, bem-vindo. Em nome do grupo de pesquisa Espectros do Contemporâneo, é uma honra recebê-lo, né? Importante também a parceria com Miragens. Obrigado, Tiago. E vamos ouvir, né, palavras do senhor nessa manhã e agradecemos a presença e vamos lá. Agora eu vou apresentar devidamente o nosso convidado, que tem um currículo bem extenso. Fernando Nicolás possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor titular do Departamento de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre 2004 e 2006, foi professor adjunto de Historiografia Brasileira na Universidade Federal do Ouro Preto entre 2008 e 2011, professor visitante na Universidade de Barcelona entre 2018 e 2019, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o LUPA, chefe do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do GT Teoria da História e Historiografia na AMPU Rio Grande do Sul e pesquisador colaborador do Núcleo de Estudos e História da Historiografia e Modernidade. Tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria da História e Historiografia, atuando principalmente nos seguintes temas: Historiografia Moderna, Historiografia Brasileira e Teoria da História. Nesse momento, atendendo à dinâmica do Conversas Contemporâneas, nós passaremos a palavra ao professor Fernando, que discutirá muito gentilmente o tema o uso do passado e teoria da história. Ele terá 30 a 40 minutos para a sua fala inicial, né? E após esse momento, nós iremos abrir para perguntas e pedimos para que quem está acompanhando pelo YouTube mande as suas conforme elas forem surgindo, né? Professor, lhe passa a palavra. Bom dia a todos e todas. Queria, então, agradecer muito a apresentação, João Pedro e Ana Vitória. Também agradecer o convite que foi feito pelo professor Tiago, né, em nome dele, todos e todas as colegas aí da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, em especial as pessoas que estão envolvidas no grupo de pesquisa Espectros do Contemporâneo, com o podcast Miragens de História, o professor Esdras também que está presente. Então, agradeço muito por esse convite. Eu participo dessa conversa, eu vou encarar mais como uma conversa do que como uma apresentação mais formal. Então, eu fico muito contente de poder participar desses dois projetos e compartilhar com vocês algumas inquietações acadêmicas, trocar algumas ideias a respeito de teoria da história, usos do passado,
que é mais ou menos o campo de atuação ao qual eu me dedico, enfim, enquanto um professor, enquanto um pesquisador acadêmico, né? E aí eu também começo me explicando um pouco, né? O Tiago havia sugerido que eu indicasse um texto que pudesse servir de base para a minha apresentação. Na época eu pensei assim com enfim, algumas possibilidades de textos que poderia indicar, e aí depois eu me dei conta que todos os textos seriam mais ou menos tangenciais ao que eu vou propor aqui nessa conversa, e aí eu não consegui me decidir por um texto que pudesse dar conta disso, né? Enfim, na impossibilidade de definir o texto, a minha solução mais fácil foi não escolher nenhum. Então, eu peço desculpas se isso atrapalhou um pouco o planejamento, mas, enfim, obviamente que eu vou fazer menção aqui a alguns textos, artigos, eu vou indicar também nos slides, mas meu interesse aqui, a minha proposta é trazer uma reflexão, ou talvez um esboço de uma reflexão mais geral, que está vinculada à minha atuação como professor de teoria da história aqui na URGS e também como pesquisador do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado. Então, o que eu queria compartilhar nessa conversa é algumas impressões bem genéricas, né, que carecem de um lastro empírico mais efetivo, ou seja, não são produtos de uma pesquisa mais amadurecida, de uma pesquisa mais apurada, mas que talvez, e assim, essa é a minha esperança, né, elas possam servir de alguma forma para a proposta do grupo de estudos, para a proposta desse projeto de extensão, né, onde essa nossa conversa está acontecendo. E aí eu também queria reconhecer que o que eu vou apresentar aqui para vocês, ele possui uma dimensão um tanto quanto pessoal e talvez bastante impressionista. Eu digo isso porque, no passado, eu passei pelo processo de promoção para professor titular aqui na URGS, e esse processo me levou a uma reflexão sobre a minha trajetória no campo da teoria da história no contexto brasileiro, né? Eu faço parte de uma geração que aproveitou muito o contexto, né, nos primeiros anos desse século, né, um contexto de investimento no ensino superior e nas universidades, de uma forma geral, no ensino superior público, nas universidades públicas, de uma forma geral, que aproveitou também o contexto de expansão universitária possibilitada pelo REUNE, né? E então, logo após a minha graduação, eu ingressei no mestrado, e isso foi justamente na virada do século, né? Quando a gente fala século, parece algo muito distante, mas, enfim, não é tanto assim. Terminei a graduação, ingressei no mestrado, fiz o doutorado sempre na sequência, e terminado o doutorado, em função daquele contexto de abertura de vagas, eu tive a felicidade de ingressar como docente efetivo numa universidade, naquele momento na Universidade Federal de Ouro Preto. Isso foi em 2008, e aí em 2011, por questões familiares, pessoais, eu acabei retornando a Porto Alegre, onde eu estou instalado desde então. E eu faço esse breve preâmbulo porque a minha geração, né, ou melhor, para a minha geração, tornar-se um professor titular não equivale mais, me parece, né, uma espécie de título acadêmico, uma posição de prestígio institucional, ligada, sobretudo, como era algum tempo atrás, aos momentos finais de uma carreira, era uma espécie, né, costumava ser uma espécie de coroação dessa carreira. Eu acho que o status dessa posição mudou profundamente após uma série de transformações na própria carreira docente, né, transformações institucionais, funcionais na carreira, ocorridas, enfim, na última década e meia. E hoje eu acho que a posição de professor titular, pelo menos para mim, ela é mais um estágio, né? E atualmente ele é o último, infelizmente, numa trajetória institucional. Então, ao contrário de chegar na categoria professor titular, quando a gente está se aproximando do final da carreira, agora a gente tem condições de chegar muito mais cedo e talvez demasiadamente cedo, né? No meu caso, por exemplo, aí, considerando minha perspectiva de aposentadoria, expectativa de vida, eu ainda tenho mais, pelo menos, 2 décadas de atuação previstas. E aí, então, enfim, considerando que eu comecei a dar aula também há mais ou menos 20 anos atrás, a dar aula no ensino superior há 20 anos atrás, eu vou passar a maior parte do meu tempo funcional enquanto professor titular, né? Então, às vezes, fica uma sensação esquisita, porque é como se a gente tivesse chegado ao fim da carreira, estando ainda na metade do percurso, né? Então, é uma sensação um tanto quanto estranha.
E eu digo isso porque todo esse processo, né, de promoção para professor titular, segundo as nossas normas vigentes, ela estabelece a necessidade, o processo estabelece a necessidade de escrever ou uma tese acadêmica ou a apresentação de um memorial acadêmico, que vai ser submetido por uma comissão de avaliação, enfim, e todo o protocolo que está estabelecido institucionalmente. No meu caso, eu não tive condições de fazer uma tese, eu também nem pretendia fazer uma tese, acho que uma tese na vida já está de bom tamanho, e aí eu me propus a escrever um memorial acadêmico que levou mais ou menos 2 anos de reflexão a respeito da minha trajetória pessoal, mas buscando sempre inserir essa trajetória num campo mais vasto, num espaço um pouco ampliado, que a gente pode definir como o campo da teoria da história. E aí, enfim, toda essa reflexão foi muito atravessada, obviamente, por questões pessoais, por questões profissionais, ou seja, o que eu chamei naquele momento de as relações entre vida e trabalho, né? Então, fiquei com isso durante 2 anos, e parte do que eu vou trazer aqui também ainda é fruto, é rescaldo, né? Resquício daquelas reflexões. E toda essa reflexão também me fez pensar como que desde a graduação, e é por isso que eu acho muito bacana esse esforço que é feito por vocês aí de estimular, de incentivar, de servir mesmo de inspiração para os estudantes, para as estudantes, né, para quem está na graduação em História agora, despertar esse interesse pela teoria. E eu tive a felicidade de ter professores durante a minha graduação lá no Paraná, da Universidade Federal do Paraná, que me inspiraram, que despertaram em mim, né, que conseguiram fazer isso, porque a gente sabe que nem sempre é fácil, né? A teoria é um espaço árido, é um espaço difícil, por vezes acaba afastando os estudantes e as estudantes. E eu tive a felicidade de ter ótimos professores que, enfim, de uma certa forma, serviram como uma espécie de porto seguro para esse gosto pela teoria, né? Então, comecei desde o princípio da graduação me interessando muito por isso, por história da historiografia, que depois, enfim, acabei realizando um doutorado mais especificamente, né, história da historiografia brasileira. E aí, enfim, então, passando pela graduação, pela pós-graduação, minha atuação como docente, sempre fui me inserindo nisso, então, que eu estou chamando aqui de um campo da teoria da história no Brasil, que me parece hoje bastante estruturado, consolidado, é um campo muito atuante no âmbito mais geral da nossa historiografia, né? E acho que é algo bastante distinto do que ocorria até alguns anos atrás, pelo menos até o final do século XX, e também, de uma certa forma, um tanto quanto distinto de diversos outros contextos acadêmicos, como a gente acaba ouvindo e lendo de colegas de outros países. Então, a minha proposta aqui para essa conversa não é tratar, obviamente, da minha trajetória pessoal, mas sim trazer aqui algumas impressões, e aí, nesse caso, sim, impressões pessoais, a respeito do processo de sedimentação do campo da teoria da história no Brasil, né, um processo que eu pude mais ou menos acompanhar com algum interesse, com, enfim, alguma atuação nesses últimos 25 anos, né? E aí eu acho que essa institucionalização mais efetiva do campo, que me parece algo bastante mais evidenciado já no século XXI, ela mudou, creio eu, profundamente a forma como a teoria da história, como a história da historiografia são pensadas, são praticadas no nosso país. E eu acho que a gente não precisa ser de modo algum modestos nesse ponto, né? Enquanto colegas, enquanto campo disciplinar aqui no nosso país, eu acho que o nosso campo brasileiro ele é motivo de admiração também por parte de colegas de outros países, né? Quando a gente, enfim, tem essa possibilidade de estabelecer esse diálogo, nós ouvimos isso, né? Quando as pessoas vêm participar dos nossos eventos de teoria, eles ficam impressionados com o grau de amadurecimento da nossa indagação teórica sobre a historiografia que temos aqui, né? Então, hoje a gente tem várias linhas de pesquisa, de graduação, pós-graduação, grupos de trabalho, projetos de extensão, né, revistas acadêmicas de excelente qualidade, eventos que são periódicos. A gente tem uma sociedade brasileira formalmente constituída, né? Então, temos uma produção acadêmica bastante intensa, pulsante e também de altíssimo nível, né?
Então, eu acho que também não deixa de ser natural que alguns balanços periódicos acabem ocorrendo, né, de uma ou outra maneira. E no meu caso aqui, como eu já adiantei, vão ser, enfim, não é uma pesquisa mais substantiva, mas apenas algumas impressões que eu espero possa servir aí para a nossa conversa. Mas eu queria começar a partir de dois textos externos, digamos assim, duas provocações feitas por autores estrangeiros e que tiveram uma certa repercussão aqui entre nós no Brasil, e que são duas provocações a respeito do lugar da teoria da história na produção historiográfica contemporânea. O primeiro deles é essa provocação elaborada pelo Ethan Kleinberg, pela Joan Scott, pelo Gary Wilder, que são historiadores que atuam em instituições estadunidenses. Teve por título, então, teses sobre teoria e história, foram publicadas numa forma de texto manifesto, né, a partir desse coletivo auto-intitulado Wild On, que se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria uma espécie de coletivo selvagem, coletivo indômito, indócil, talvez, que denota muito a pretensão deles, né? E aí foi feito também a partir de um site, né, com essa hashtag Theory Revolt, né, uma revolta da teoria, e publicado em 2018. E aí são autores vinculados ao contexto acadêmico norte-americano, falando do e para esse contexto norte-americano, né? E é uma perspectiva, se trata de uma perspectiva que trata do lugar da teoria hoje, ou pelo menos em 2018, já quase 10 anos, né? E que dizem, enfim, essas teses dizem respeito às particularidades desse contexto nos Estados Unidos, né? Então, eu queria também ressaltar, é um texto manifesto, né, com todas as consequências retóricas disso, né, há um claro intento de polêmica, de tensionamento por parte dos autores, e esse intento vem também acompanhado de um breve diagnóstico sobre o campo, né, e também por uma defesa de um outro modelo disciplinar, no qual a teoria ocupasse uma posição mais central, mais efetiva no conjunto da prática historiográfica. Enfim, obviamente não é o momento aqui de explorar a totalidade, é um texto curto, mas não teria condições nem tempo de explorar todo ele. Eu gostaria de chamar a atenção apenas para alguns pontos. O texto ele é dividido em 3 partes principais, né, com um conjunto de teses que eles defendem. Essas 3 partes são antecedidas por uma espécie de prólogo poético, né, onde a musa da história é evocada, então tem todo um estilo épico que eles colocam ali. E essa musa da história ela é evocada para vingar os ataques contra a teoria da história, enfim, tem uma certa pomposidade ali. E as teses também são seguidas por algumas considerações finais, que é um posicionamento crítico ao estatuto disciplinar da história. Então, tanto esse prólogo poético quanto as considerações finais, né, enfim, no meio disso tem uma série de teses que são divididas em 3 partes. A primeira parte é chamada sobre os limites da história disciplinar, a segunda é sobre a resistência à teoria, e a terceira parte, eles estabelecem uma relação entre teoria e história crítica. Então, o que eu gostaria de destacar é que, para eles, haveria no contexto dos Estados Unidos, né, não apenas uma aversão à reflexão teórica na história, mas uma espécie de resistência à própria constituição de um campo bem demarcado. E as razões disso, segundo eles, seriam um apego ainda muito grande a um empiricismo que, para eles, seriam oriundo ali do século XVIII, XIX, no contexto de constituição da disciplina, da ciência histórica moderna, e esse apego ao empiricismo, ou ao empirismo, acabaria por definir o que eles chamam de um essencialismo disciplinar, né? Como se a disciplina ela não se transformasse com o tempo, como se ela permanecesse presa aos seus elementos constitutivos lá da virada do 18 para o 19. E isso alimentaria, então, para eles o que eles chamam também de um fetichismo metodológico, ou seja, o esforço pela técnica da pesquisa se sobreporia à dimensão propriamente teórica e conceitual. E aí os autores vão sugerir que, enfim, a historiografia ainda estaria vinculada, de um modo geral, ao que eles também chamam de realismo ontológico, ou seja, uma compreensão da realidade como um dado, a compreensão de passado como um objeto que está ali pronto, estanque, esperando ser desvelado e revelado pelos historiadores e pelas historiadoras.
E aí eles complementam também um tom de reclamação, indicando que toda pessoa, todo e qualquer historiador ou historiadora que tente provocar algum tipo de alteração nesse status quo seria levada a uma espécie de expurgo, a uma marginalização disciplinar, né? Seriam considerados como transgressores ou transgressoras dessa ordem disciplinar, e também do que eles chamam de um espírito de guilda, né? De uma corporação da história. Power off. Então, obviamente há um claro tom de exagero nesse retrato traçado pelo Ethan Kleinberg, pela Joan Scott e pelo Gary Wilder. Há uma evidente vontade de polemizar, e me parece que eles acabam elaborando uma espécie de caricatura, né, destacando as linhas gerais de uma situação para torná-las mais evidentes. Né? Então, enfim, obviamente isso, como eu disse, se trata do gênero escolhido, que é um manifesto. Né? Os manifestos têm essa particularidade. Então, de todo modo, eu gostaria de deixar esse texto como uma espécie de pano de fundo, né, em que pese todos os exageros, as hipérboles que estão ali contidos, mas também como uma espécie de diagnóstico contemporâneo sobre o lugar da teoria da história, especialmente no ambiente norte-americano. E aí eu menciono também um segundo texto externo, né, escrito por autor, embora tenha sido publicado no Brasil originalmente, é escrito por um historiador, né, não brasileiro, que tem uma dimensão menos polemista, né, e escrita também num tom mais formal de artigo acadêmico, que é esse texto intitulado Os Teóricos da História Têm uma Teoria da História, que foi publicado originalmente em inglês, em 2019, na revista História da Historiografia, e depois traduzido nessa coleção de Teoria da História da editora Mil Fontes, e escrito pelo Zoltán Simon, né, que é um historiador húngaro. Ele atua na Universidade de Bielefeld, na Alemanha, enfim, vem discutindo há algum tempo questões em torno da teoria da história, temporalidade, presentismo, antropoceno, e esses temas estão candentes para nós no contexto atual. E mais do que uma polêmica crítica contra a disciplina da história, né, um pouco como o manifesto, me parece, tem esse caráter, o Zoltán está buscando pensar as condições contemporâneas para algo, para a existência de algo como um campo da teoria da história, a partir dessa pergunta que é muito provocativa, né? Se os teóricos da história têm uma teoria da história, né? E uma pergunta que a gente poderia complementar, né? Se há de fato os teóricos da história ou apenas comentadores de textos teóricos, né? Fazendo grandes balanços, enfim. Isso é uma questão de fundo que talvez possa também despertar alguma inquietação entre nós. E o esforço do Zoltán é tentar precisar um pouco as coisas, né, sobretudo em termos conceituais, dada, inclusive, pelo menos em língua inglesa, a pluralidade de formas de definição disso. Né? Então, a gente tem historical theory, né, ou seja, teoria histórica, teoria da história, filosofia da história, são termos que acabam sendo intercambiáveis e acabam também provocando uma série de confusões, porque a filosofia da história tem toda uma tradição que remonta ao século XVIII. Enfim, o que ele aponta é justamente também a própria dificuldade de se nomear o campo, né? E, além disso, vai sobressair nesse texto uma constatação de que um campo como o da teoria da história sequer existia até bem pouco tempo atrás, né? Pelo menos no contexto europeu, e ele coloca também no contexto norte-americano. Ele chega, inclusive, a ironizar no texto, e aí não sei se todo mundo vai gostar dessa piada, mas ele diz, havia muito mais vagas de emprego na área ou melhor, ele coloca assim, as vagas de emprego na área da história eram muito mais raras do que cenas interessantes naquele seriado Game of Thrones. Né? Então, justamente para mostrar que não havia vagas disponíveis para as pessoas se colocarem profissionalmente no campo da teoria da história. Mas parte desse questionamento que ele nos coloca é justamente pensar se essa situação persiste até hoje, e se ainda estaríamos vivenciando uma situação tal como aquela, por exemplo, descrita no manifesto, que é contemporânea ao texto dele. E para ele, então, há elementos que permitem aventar uma hipótese da existência de um campo da teoria da história, né, em funcionamento e talvez num âmbito internacional ampliado, e ele destaca pelo menos dois indícios importantes disso.
que são o fato de que as discussões teóricas sobre a história, ou feitas por historiadores atualmente, elas não apenas acontecem em eventos pontuais, mas possuem espaços permanentes de circulação, como revistas especializadas. Então, no Brasil, a gente tem boas revistas na área da teoria da história, a gente tem uma série de outras revistas em contextos internacionais. A gente pode mencionar, inclusive, complementando, uma difusão grande de livros autorais, de coletâneas na área de teoria da história. Então, isso para ele é um indício de que temos um campo que está em pleno funcionamento. E o outro indício é justamente as redes de articulação internacional, em âmbito nacional e internacional, redes de articulação intelectual em âmbito nacional e internacional, e temos, então, uma network, né, uma rede internacional de teoria da história, que funciona com bastante intensidade, promove eventos constantes. A gente tem laboratórios, grupos de pesquisa que funcionam de uma forma também bastante importante. E para ele, para o Zoltán, então, tudo isso é fruto do esforço de uma nova geração de pessoas, né, sejam historiadores ou não, que são interessados na teoria da história e que decidiram, né, organizar, institucionalizar um pouco as coisas. Por outro lado, e acho que esse é um ponto a ser destacado, haveria ainda, na perspectiva dele, uma distância entre a prática da teoria da história e, digamos assim, a historiografia efetiva. Ou seja, o que ele quer sugerir com isso? Que mudanças na historiografia e mudanças na forma como, teoricamente, a história é pensada, nem sempre estão correlatas uma coisa com a outra. Ou seja, mudanças conceituais importantes no campo da teoria da história nem sempre têm uma contrapartida mais evidente, mais automática, na prática cotidiana de historiadores e historiadoras, né? O que vai criar uma situação um pouco complexa para ele, que é a ideia de que fazer teoria da história nem sempre é encarada, ou pensar teoricamente a história nem sempre é encarado como parte da atuação própria do campo da historiografia, ou seja, da história como um todo, né? Então, às vezes, em outros contextos, a gente tem muito isso, né? Filósofas que atuam mais diretamente enquanto teóricos da história, né? E daí a pergunta que ele coloca, né? O que significa assumir hoje o papel de um teórico da história, né? Ou seja, isso equivale a desenvolver uma teoria da história. Essa teoria da história seria uma teoria do processo histórico, né? Enfim, como normalmente a gente chama lá a história com H maiúsculo, ou é uma teoria do conhecimento sobre esse processo, né? Ou seja, uma teoria da disciplina historiográfica. Significa apenas discutir conceitos, categorias teóricas, significa abordar o método, as técnicas de pesquisa, significa ministrar a disciplina de introdução à história, e aí a gente pode multiplicar as perguntas, chegando nessa pergunta título dele, né? Os teóricos possuem necessariamente uma teoria da história, e aí ele vai desdobrando isso, indagando também o que significa especificamente a ideia de teoria da história, né? Eu também não tenho tempo para me alongar muito nisso, mas para o autor, o que é mais interessante na definição de uma teoria da história é pensá-la não apenas como uma reflexão sobre a prática historiográfica, né? Ou seja, dizer o que historiadores e historiadoras fazem, mas a teoria da história é pensada enquanto uma perspectiva crítica que atua conjuntamente à prática, né? Então, aquela distância entre uma coisa e outra, o Zoltán ele sugere que ela precisa ou ser diminuída, ou ser repensada, extinguida, e uma teoria da história que incida o seu olhar naquilo que a gente pode chamar, de uma forma mais geral, mais genérica, de uma condição histórica. Ou seja, uma teoria da história que está preocupada com a prática historiográfica, mas também com as nossas relações temporais, né? Com a nossa experiência de tempo. Então, se trata de uma definição bastante abrangente, que rejeita essa distinção entre uma teoria do processo histórico e uma teoria do conhecimento histórico, né, que é uma distinção ali da primeira metade do século XX, né, entre uma filosofia especulativa da história, naquele modelo lá que pressupunha um caráter teleológico para o sentido da história, e uma filosofia analítica da história, preocupada com as suas condições de explicação e compreensão. E para o autor, então,
a rejeição dessa distinção é um caminho importante para a definição do que seria esse campo para nós hoje. E, sobretudo, porque aí vem uma dimensão crítica que ele nos traz, e que a gente pode também constatar aqui no contexto brasileiro. Por vezes a gente nota uma espécie de excesso de análises teóricas, né? Ou seja, às vezes a gente nota assim, muita teoria para pouca história, ou seja, reflexões teóricas que estão realmente distantes do fazer historiográfico contemporâneo, né? E às vezes sem uma devida reflexão sobre o que é teoria da história, sobre como refletir teoricamente sobre a história. Então, o que o Zoltán nos convida a pensar é justamente essas questões, né? Então, eu deixo esses dois textos externos como uma espécie de pano de fundo, que apontam alguns diagnósticos e de contextos que não são especialmente o nosso contexto aqui no Brasil, né? E trazendo essa reflexão para o Brasil, eu também gostaria de mencionar muito brevemente 2 outros textos que acho que são bem significativos de como que essas questões têm aparecido para nós. O primeiro texto é da Ana Carolina Barbosa Pereira, que é contemporâneo do manifesto e do artigo do Zoltán, né? Ele foi publicado em 2018, teve uma repercussão bem considerável, e aí a Ana ela traz uma experiência dela enquanto docente de teoria da história na Universidade Federal da Bahia, e o esforço dela de questionar, de tensionar, de deslocar o cânone historiográfico nas aulas de teoria da história. É um cânone que é atravessado, né, por alguns marcadores sociais, atravessado por uma geopolítica do conhecimento. Então, até bem pouco tempo atrás, entre nós, a teoria da história era uma teoria de autores europeus, sobretudo muito masculinizada e branca. Então, a Ana ela convida a pensar essas outras possibilidades de se refletir teoricamente, de pensar a teoria da história, tentando talvez não fugir totalmente ou abandonar totalmente o cânone, mas tensionando esse cânone com outras referências. Então, ela nos faz pensar o nosso próprio papel enquanto pesquisadores, docentes de teoria da história, num país periférico do sul global, e aí eu não vou entrar muito em debate centro-periferia, para muita gente essa dicotomia não procede, enfim, mas acho que todo mundo entende o que eu quero dizer aqui, em um contexto marcado, né, por um processo colonial, pela colonialidade persistente dos nossos pressupostos epistemológicos, né, um lugar que, por vezes, é mais consumidor de teoria do que produtor. Então, a Ana nos faz pensar nesses termos. E o outro texto, que não foi publicado numa revista ou numa editora brasileira, mas é de um autor brasileiro, o João O'Hara, que atualmente é professor na USP, em que ele publica esse texto nessa série, né, Cambridge Elements in Historical Theory and Practice, que é um texto de 2022, o título é justamente esse, né, Teoria e Filosofia da História, e daí ele fala, tem um subtítulo que não está na capa ali, que é Global Variations, né, variações globais. E o João parte também dessa inquietação que estava lá no Zoltán e que acaba incomodando vários autores e autoras, que é justamente as imprecisões terminológicas, né? Filosofia da história, teoria histórica, e ele, acho que é um texto interessante, porque nos oferece um rápido retrospecto das discussões em torno da filosofia da história, sobretudo em tradições de língua inglesa. Ele faz esse retrospecto, enfim, desde do jogo lá entre o que eu falei ali de filosofia especulativa da história, filosofia analítica, até meados do século XX, depois a incorporação das perspectivas narrativistas, né, o impacto e os efeitos que o giro linguístico tiveram sobre a produção do conhecimento histórico, toda a ênfase na escrita da história, no papel da linguagem, e mais recentemente aquilo que alguns autores, como Berber de Vernage, mas também aqui entre nós o Valdei Araújo, Matheus Pereira, vem chamando de analítica da historicidade, né, que acho que é talvez um corte transversal que vem ocupando uma parte das discussões contemporâneas. Isso ligado, então, às reflexões em torno de experiência de tempo, giro político, ético-político da história, uso do passado, etc., né? Então, o tema da historicidade, as reflexões sobre o tempo, vem ganhando consistência mais recentemente. E aí o João faz toda uma reflexão a respeito disso, também discutindo como se dá essas reflexões no contexto sul-americano, então, para não ficar apenas numa abordagem que vislumbra ali o norte global,
E, por fim, ele termina sugerindo uma nomenclatura mais abrangente, mais inclusiva, chamando justamente de teoria e filosofia da história, como uma forma de evitar os impasses terminológicos. Então, eu menciono também esses dois autores brasileiros, né, poderiam ser outros, apenas para indicar um ponto que me parece muito fundamental para ser mencionado aqui na nossa conversa, que é o grau de amadurecimento do campo entre nós aqui no Brasil. Né? Tanto a Ana quanto o João, assim, com poucas variações de anos, e aí eu me insiro também nessa geração, se formaram nas primeiras, na primeira década do século XXI, nos primeiros anos do século XXI, e acompanharam todo o processo de formação e de consolidação do campo. Né? Eles tiveram trajetórias que foram, sobretudo na pós-graduação, diretamente vinculadas à teoria da história. Então, não é aquela coisa assim, enfim, tem um texto do Evaldo Cabral, publicado lá nos anos 90, que ele fala, olha, teoria da história é algo que apenas historiadores amadurecidos podem fazer no final da sua carreira, e era um pouco isso que a gente notava, né, no final dos anos 90, enfim, a teoria da história era aquela disciplina que sobrava na distribuição dos encargos no departamento e ficava lá com quem quer que fosse, né? Agora não, há toda uma formação especializada no campo, né? E tanto a Ana quanto o João fazem parte disso. Então, não é apenas historiadores ou historiadoras no final da carreira que têm legitimidade para refletir teoricamente. Se trata de um processo, de um campo de pesquisa muito bem estruturado. Né? E são dois textos que eu trouxe aqui, como eu falei, poderia citar outros, que tomam o campo da teoria como objeto de reflexão. Né? O que me parece ser indicativo não apenas da existência efetiva desse objeto a ser questionado, mas de um contexto que a gente pode pensar, e aí de forma um pouco distinta do manifesto e também da própria proposta do Zoltán Simon, considerar o campo como algo de fato consolidado há já algum tempo entre nós, e um campo bastante significativo no ambiente acadêmico e historiográfico brasileiro. Né? Eu já adianto que eu não sei se a Ana ou o João concordariam com essa minha interpretação, mas, enfim, como eu disse, é uma impressão pessoal. Né? E para tentar situar esse argumento, eu queria pedir licença, fazer agora um breve retrospecto, né, que acho que vai ser forçosamente rápido, lacunar, espero que não seja entediante, espero que não seja tão banal assim, mas pensar um pouco historicamente e mesmo cronologicamente como é que o campo foi se organizando e se estruturando e se consolidando entre nós. E, obviamente, a gente sabe que os recortes cronológicos são sempre construções epistemológicas. Minha preocupação aqui não é encontrar uma origem para esse processo, mas um primeiro momento que eu destacaria é meados do século XX. Né? A gente poderia, talvez, recuar algumas décadas, talvez ir até o século XIX, com as preocupações de como se deveria ser escrita a história, que tinha nos historiadores oitocentistas, mas eu colocaria aqui a obra do José Honório Rodrigues como um marco importante. Né? O José Honório Rodrigues sempre foi um animador, um defensor da necessidade da gente incorporar discussões teóricas nos nossos currículos acadêmicos, e em 1949 ele publica a primeira edição do Teoria da História do Brasil, né, que tem por subtítulo uma introdução metodológica, e que depois teve várias outras edições em que ele foi alterando, tirando capítulos, colocando outros, enfim, adaptando e atualizando a reflexão dele. Então, houve uma edição em 57, outra em 68 ou 69, uma outra em 78, enfim, acho que esse é um ponto de observação interessante para a gente pensar o campo. E que está ligado também com outro episódio de meados do século XX, que foi o fato que, do ponto de vista curricular, institucional, me parece, teve uma importância realmente grande, que foi a lei que estabeleceu, a partir de 1955, que o curso de Geografia e História, como era definido até então nas universidades, seria desmembrado, formando 2 cursos autônomos, né? E um dos efeitos desse desmembramento foi o fato de que uma disciplina como Introdução à História, ou Introdução aos Estudos Históricos, ou Iniciação aos Estudos da História, passou a ganhar importância curricular em algumas instituições. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, houve um decreto logo em 56 que estabeleceu a obrigatoriedade da disciplina Introdução à História logo no começo, nos primeiros anos, ou no primeiro ano do curso de História das universidades paulistas. E aí disso resultou, por exemplo, aquele manual do Jean Glenisson, que era um historiador francês, atuava ali na USP, que foi produzido junto com a Emília Viotti da Costa, com Pedro Moacir Campos,
publicada em 1961, que era uma espécie de manual, né, para uso no processo formativo dos estudantes e das estudantes de graduação em História. E aí, se me permitem também a licença de mencionar a universidade onde eu atuo, porque eu acho que a URGS também ocupa um lugar importante nisso. Eu acho que quando a gente pega um pouco a historicidade do curso de História da URGS, enfim, eu também vou mencionar porque é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu acho que isso tudo é significativo também. Então, a URGS, ela começa enquanto universidade, né, enfim, como boa parte das universidades, pela enfim, organização de faculdades que eram, enfim, autônomas até então. Ela começa suas atividades justamente na década de 30, né, quando, enfim, uma série de universidades tem lugar no Brasil, em 34. E em 36 houve a proposta desse curso de História e Geografia, que tinha no seu currículo as disciplinas de Filosofia da História e Metodologia da História e Geografia. Enfim, esse curso nunca existiu, esse currículo nunca foi colocado em prática, sobretudo porque foi a partir de 43 que o curso de História teve lugar aqui na então Universidade de Porto Alegre, né? Não era nem URGS ainda, que era uma universidade ligada ao Estado e não ao Estado do Rio Grande do Sul e não ao Estado nacional. E como vocês podem notar, no currículo de 43 sequer havia disciplina de introdução, teoria, metodologia, nada disso, né? Em 57, e talvez ligado justamente à lei que desmembrou História e Geografia, a gente já nota, então, um curso de introdução aos estudos históricos, justamente para os estudantes ingressantes. E aí, em 71, né, logo após a reforma universitária de 68, temos já um curso, do ponto de vista da teoria da história, um pouco mais robustos, né, com 2 disciplinas de introdução à história, com uma quantidade de créditos um pouco maior, e disciplinas de teoria da história 1 e 2. Né. Isso em 71. E o que eu chamo a atenção é o fato de que essa consolidação na nomenclatura, e aí também eu não tenho uma pesquisa mais aprofundada, mas eu desconfio que são poucas, se houver alguma instituição hoje, que tem no seu currículo uma disciplina intitulada Filosofia da História. Acho que a maior parte é a introdução à história, metodologia ou teoria da história. O termo filosofia foi um pouco deslocado ou mesmo abandonado. E eu acho que a consolidação desse termo, né, teoria da história, ele vem junto também concomitante à própria especialização das pesquisas universitárias no Brasil com os programas de pós-graduação, né? Então, é contemporâneo, 71 é o primeiro programa de pós-graduação, primeiro curso de pós-graduação que a gente tem no Brasil, na USP. Então, na década de 70, começa a aparecer alguns cursos, que daí passa por um processo de consolidação, né, de crescimento, nos anos 80 e 1990. Não obstante isso, e aí eu nunca consegui identificar a data específica, eu sei que houve mudanças na década de 70 e na década de 90, mas eu nunca consegui identificar quando que mudou, quando que isso foi estabelecido especificamente nas agências de pesquisa, mas até hoje, tanto no CNPq quanto na CAPES, essa linha, essa área, ainda é intitulada Teoria e Filosofia da História, né? Então, isso também mostra um pouco que às vezes as mudanças levam um pouco mais de tempo, né? De qualquer forma, então, eu acho que o processo de consolidação da pós-graduação na década de 80 e a atenção à dimensão teórica da história passou a ganhar maior ressonância, né? Também trazer apenas alguns indícios aqui. Desculpe, ali eu tinha colocado do CNPq e da CAPES, né, as duas agências têm a mesma nomenclatura, a mesma, digamos assim, morfologia das áreas do saber, mas eu queria destacar que nos anos 80, acho que o primeiro número da revista Estudos Históricos, que é uma revista de, enfim, extrema importância no nosso contexto, o primeiro número vem com essa proposta de pensar os caminhos da historiografia, e vem com 2 textos clássicos, né, na história da historiografia brasileira, que é o texto do Manuel Luiz Salgado Guimarães sobre o IHGB, e o do Ricardo Benzaquim sobre o Capistrano de Abreu, né. Mas alguns anos depois, a própria revista publica, em 92, então menos de meia década depois, um dossiê Teoria da História, né. Também eu nunca fiz um levantamento mais apurado, mas eu sei que a revista História, Questões e Debates, também, que é uma grande revista, que foi criada em 81, lá com a Associação, enfim, a ANPO do Paraná,
que está muito ligada também à UFPR, tinha nos primeiros números uma seção lá, Teoria da História, né? Então, que vai mostrando como que nos anos 80, com o desenvolvimento da pós-graduação, esse campo vai despertando a atenção, né? Nos anos 90, lá na UFOP, a partir da iniciativa do professor Carlos Fico e Ronald Polito, foi criado o Centro Nacional de Referências Historiográficas, e eles também foram autores desse livro, que é uma análise, né, quantitativa, qualitativa, sobre a historiografia brasileira nos anos 80, né, de 1980 a 1989, publicado originalmente em 92. Então, acho que ali também é um momento importante de um olhar assim, da historiografia brasileira vendo-se a si mesma, né? Então, quando se faz uma análise historiográfica, quando tem esse pendor para projetar uma reflexão teórica sobre o fazer historiográfico, acho que é bastante significativo, né? Então, acho que, de modo geral, uma reflexão mais sistemática sobre a teoria da história começa a ter lugar em meados do século XX, né? Vai se intensificando ali na década de 80, 90, junto com a pós-graduação, e a gente vê também o desenvolvimento de uma própria história da historiografia brasileira, né? E eu acho que me parece que, se a gente pudesse separar uma coisa da outra, né? Teoria da história e história da historiografia, a história da historiografia, me parece que ela sempre foi um pouco estruturante das reflexões teóricas no Brasil, o que não é tão evidente em outros contextos, né? Em que a teoria da história tem um pé muito mais muito mais ligado ao campo da filosofia e nem sempre atento à própria historicidade do conhecimento histórico. Então, o sinal disso é justamente a obra do Fico e do Polito, né? E é interessante porque nessa obra eles fazem um diagnóstico também, né, nos anos 80, a respeito de uma fragilidade da reflexão sobre a teoria da história no Brasil. Então, eles fazem um estudo quantitativo mesmo, bastante substantivo, em que eles mostram, olha, as pessoas não se dedicavam tanto assim à teoria naquele momento, né? Então, e aí, enfim, também eles destacam, eu acho que isso é importante também de ressaltar, que na URGS, já nos anos 80, começa, a partir da pós-graduação, na URGS, que nasce na década de 80, e, sobretudo, a partir também da iniciativa da professora Silvia Petersen, professora já aposentada no nosso departamento, esse interesse pela teoria também vai ganhando muita consistência. Eles destacam na obra, olha, né, a URGS talvez seja uma exceção pelo fato de ter uma linha de pesquisa e de estimular essas reflexões na pós-graduação na teoria da história. Queria também mencionar, já na década seguinte, 1996, ainda na revista Estudos Históricos, né, acabei assumindo essa revista porque, pela importância, também pelos dossiês que eles publicam. Então, 96 tem um dossiê historiografia também, que eu acho que é significativo, e ali há um texto do Francisco Falcon, em que ele se propõe a pensar as identidades do historiador, lá na década de 1990, né? E ele oferece, então, eu já passei do meu tempo, eu sei, já estou concluindo, tá, pessoal? Pedir só um pouquinho mais de paciência. O Falcon, ele oferece um diagnóstico do que ele chama de uma crise da história, que seria também uma crise do ofício do historiador, que para ele emerge ali nos anos 60, 70, e que para ele era uma crise que se manifestava numa tensão entre tradição e inovação na historiografia brasileira, ou colocando numa dicotomia que ele próprio estabelece entre empirismo, né, aquelas ênfases num conteúdo informativo, e uma teorização, ou seja, num aspecto mais interpretativo. Então, essa crise, né, essa cisão entre empiristas e teóricos provocaria uma identidade cindida dos historiadores entre, né, aqueles mais ligados à empiria e os mais ligados à teoria, né? Mas, por Francisco Falcon, em ambos os casos, haveria ainda uma perspectiva realista a respeito da história, ou seja, aquilo que o manifesto chamou de realismo ontológico, né? E para ele, assim como para outros autores, o grande problema eram outras teorias que acabavam afastando o historiador do seu compromisso com o real. E aí a gente pode nomear, como é nomeado no texto, o Hayden White, o giro linguístico, essas reflexões, né? Eu vou passar aqui, eu não vou ler aqui, mas é um trecho do texto dele em que ele fala justamente dos perigos desse tipo de reflexão teórica, tá?
De qualquer forma, então, isso é nos anos 90, que é justamente para mostrar como que a teoria da história era uma espécie de zona de litígio, né? Ao mesmo tempo que se reconhecia a importância dela, se denunciava os perigos de determinadas teorias, né? Então, isso tudo para mostrar como que até a virada do século XX para o XXI, ainda o espaço estava ali um pouco indeciso, algo que já no século XXI vai ganhar consistência com a instituição do GT, de Teoria da História da Historiografia na AMPU, com a criação do Núcleo de Estudos em Historiografia e Modernidade, o NEM da UFOP, que criou, né, que começou ali o Seminário Nacional de História da Historiografia, hoje o Seminário Brasileiro de Teoria e História da Historiografia, em 2009 com a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, 2 periódicos centrais no campo, a História da Historiografia e a revista Teoria da História, enfim, linhas de pesquisa espalhadas pelo Brasil como um todo. Enfim, então tudo isso para justificar um pouco essa ideia do que eu chamei, né, do que eu estou defendendo aqui, talvez um pouco fazendo elogio ao campo também, de uma consolidação, de uma estruturação do campo da teoria, tá? Eu acho que eu já passei do meu tempo, eu teria só mais um complemento final, que seria trazer a questão dos usos do passado, mas eu não sei se eu faço agora, ou se a gente já pode abrir para conversa, então podem me avisar e fiquem muito à vontade, senão eu termino e depois a gente pode abrir. Então, só me avisem, por favor, para ver se eu também não abusei muito da paciência e do tempo de vocês. Você tem todo o tempo, viu, Nicolase? Eu acho que você pode fazer o arremate. Nós já temos aqui no YouTube várias perguntas para depois você terminar a sua fala, mas aí eu acho que você conclui com o seu arremate para nos abrilhantar e já agradeço, viu? Até agora, muito bacana. Tá, obrigado. Então, Thiago, obrigado também pela paciência, peço desculpas por ter passado do tempo, mas era só para fechar a segunda parte, né, do título da minha fala, que é muito mais curta. Enfim, e acho que daí trazer a questão dos usos do passado, que me parece é uma temática que vem atravessando boa parte, enfim, atravessando uma parte considerável das reflexões em torno da teoria da história. E aí eu acho que alguns fatos do contexto político e social no Brasil casam muito bem para a gente situar como é que estava se dando essa reflexão nesse momento, né? E aí eu destacaria, por exemplo, na virada do século XX para o XXI, as comemorações dos 500 anos do Brasil, que acho que foi um momento de inflexão muito importante, assim, muito significativo para a nossa sociedade. Eu trouxe essa foto aí de Porto Alegre. A Rede Globo colocou, né, em várias capitais o relógio contando o tempo retrospectivamente, né, quanto tempo faltava para chegar nos 500 anos, né? E aí houve uma série de manifestações populares, o pessoal colocava fogo nesse relógio. Então, tudo isso é significativo do ponto de vista teórico, porque era o tempo ali que estava em disputa, né? Esse tempo da nação, de um reencontro da nação consigo mesmo, para chegar nesse momento fundante do Brasil, né? O 1500 e tal. Então, acho que ali foi um momento em que um certo gosto renovado pelos passados nacionais apareceram. Isso ficou evidenciado também, por exemplo, a história vendia em banca de revista, né? Começou a ter uma repercussão maior ali. E eu destaco a importância da revista da Biblioteca Nacional, que era uma revista de altíssimo nível, assim, era algo realmente faz muita falta, era um material, enfim, muito bom, né, muito interessante, feito por profissionais, por historiadores e historiadoras, né, tinha um negócio ali muito importante, muito impactante, de uma disseminação pública da história, né? Foi nesse contexto também que Eduardo Bueno, Laurentino Gomes, um pouco depois, começam a despontar como best-sellers, né? E até depois as coisas descambaram um pouco para um Brasil Paralelo, Leandro Narlock, enfim, as consequências desse apelo público da história nem sempre são benéficos, né? Então, essa dimensão pública, né, todo o debate em torno de história pública, acho que é significativo também, que começa ali no final da década de 2010, entre nós, a ter um pouco mais de peso.
a incorporação dos debates em torno de memória, dos questionamentos decoloniais, pós-coloniais, anticoloniais, que são incorporados na historiografia, né? Ou seja, abertura para outras formas temporais, e aí hoje a gente vê muito temas como ancestralidade, futuro ancestral, né, que atravessam também parte dessas discussões, e aí, novamente, são sempre disputas, são sempre reflexões sobre o tempo, né? E, por fim, talvez um último indício seja todo o debate em torno de justiça, memória, reparação pós-ditadura, mas também repensando a própria história da escravidão no Brasil, né, os efeitos contemporâneos disso, a reflexão em torno do que fazer com esses passados difíceis, né? A própria Joan Scott, num livro mais recente dela, intitulado O Julgamento da História, ela mostra como que esses movimentos por reparação acabam por tensionar a própria linearidade do processo, do tempo processual moderno, né? Aquele tempo progressivo, etc. Então, acho que esses indícios da nossa realidade político-social foram importantes, também tiveram o seu impacto, seus efeitos na própria forma como a teoria da história, como a história da historiografia foi sendo pensada, né? E também levar em conta como que em determinados presentes, os passados vão assumindo definições distintas, lugares distintos na nossa sociedade, né? Então, acho que o uso do passado também tensiona essas formulações canônicas, modernas do tempo, né? Ou seja, como se o tempo fosse apenas uma flecha em movimento apenas para o futuro, né? Então, todas as reflexões em torno de passados presentes, passados que não passam, espectralidades, como é o próprio título do grupo, né? São formas de apontar para essas outras modalidades de organização do tempo. E aí, voltando, então, ao tema da teoria da história e trazendo um último autor estrangeiro, que dialoga um pouco com as perspectivas que o Hermann Pohl vai trazer, de pensar a teoria da história como uma forma de análise e de conceitualização das diferentes maneiras pelas quais indivíduos e sociedades se relacionam com os passados, né? Então, o Hermann Pohl ele sugere isso como uma agenda para a teoria da história. E, para mim, eu acho que essa ideia dialoga muito com o tema dos usos do passado, né? Então, a gente pode pensar o uso do passado do ponto de vista epistemológico, né? Então, a gente usa o passado para produzir conhecimento histórico, a gente pode pensar num uso estético do passado, a moda retrô, por exemplo, né? Como é que a gente se vale de elementos do passado para até elementos estéticos do passado para trazer ou para reatualizar determinados conteúdos contemporâneos, usos políticos do passado, tanto do ponto de vista de reparações históricas quanto de negacionismo, mas também usos econômicos do passado, né? O passado vende, aí a própria moda retrô é exemplo disso, né? O negacionismo também vende nesse sentido. Então, eu vejo o tema do uso do passado como algo central na reflexão teórica da história hoje, como algo relevante para a gente pensar nossas relações com os nossos passados, para a gente formular outras formas de se relacionar com o próprio tempo, né? Muita gente fala habitar o tempo de outra maneira, né? Então, acho que lidar com os usos do passado é também uma forma da gente buscar resposta para uma pergunta que eu acho que é fundamental, e eu tenho me colocado já há algum tempo, né? De quantos passados nós somos feitos, né? Então, acho que esse é uma pergunta, uma indagação que me parece central para a reflexão teórica. Então, mais uma vez, peço desculpas por ter me alongado muito, espero não ter cansado muito a paciência de vocês, tá? Então, agradeço mais uma vez pelo convite e fico aqui à disposição para a gente poder conversar. Tá? Obrigado, Tiago, obrigado a todo mundo. Eu agradeço demais, né, Nicolás? Foi muito bacana. Eu vou pedir para a Vitória e para o João Pedro fazer as leituras no chat do YouTube, já temos algumas perguntas. Obrigado, professor, pela fala. Nós todos estamos trabalhando com uma perspectiva de teoria da história e historiografia local, né? Eu e João Pedro, principalmente. E esse momento de retomar essas questões de como que isso surge, quais momentos a gente tem que considerar, realmente esse surgimento no Brasil é muito importante para que a gente se localize enquanto não só um crítico de uma historiografia já existente, mas também como um produtor, né? Aí, o João Pedro, você pode ler essa pergunta da Sofia, por favor? Sim, primeiramente agradecer novamente ao professor Nicolasi. E a Sofia Ágata, ela pergunta: professor, como o senhor vê a inclusão das questões de gênero e raça,
mais discussões de teoria de história, visto que, durante muito tempo, foi uma área dominada por homens europeus. Aí ela complementa: como nós, do Sul Global, nos posicionamos nesse debate com todos os marcadores que impedem ainda sobre a nossa produção acadêmica. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Sofia, pela pergunta. Então, acho que, reagindo um pouco ao que a própria Ana comentou, né, dessa ideia, eu acho que a gente fazer esses balanços, talvez, ou historicizar o nosso campo, tem justamente, acho que a Ana colocou muito bem, né, essa importância da gente pensar o que nós... Aquela pergunta Foucaultiana, né, o que estamos fazendo de nós mesmos, né? Então, no campo da teoria da história. E eu acho que isso é fundamental, porque, e aí vai dialogar um pouco com a pergunta da Sofia, a gente tem visto muito um anseio muito bem-vindo de questionar o cânone, de tensionar esse cânone, até certo ponto, né, fraturar o cânone historiográfico, mas por vezes eu tenho notado também, isso tem, acho que a expressão é bem essa, tem me incomodado um pouco em alguns trabalhos que eu tenho visto, em algumas apresentações, é o fato de que às vezes o questionamento do cânone vem acompanhado de um desconhecimento do cânone, né? Então, as pessoas querem desconstruir uma historiografia que elas mal conhecem. Então, eu tenho feito um pouco alguns experimentos na graduação, assim, eu fiz recentemente uma espécie de quiz com uma turma de teoria da história, que são alunos no meio do percurso formativo, e também fiz na pós-graduação. E eu coloquei uma pergunta banal, assim, né? Fiz que era para responder entre verdadeiro ou falso, ou não sei, né? E aí eu coloquei lá, por exemplo, os ensaístas, lá, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, são autores influenciados pelas reflexões decoloniais, né, e pelo pensamento afrodiaspórico, que reviram, que, enfim, que não me lembro direito como é que era a questão, mas que transformaram a historiografia brasileira. Ou seja, era um flagrante anacronismo, digamos assim, nenhum desses autores, né, não tinha nenhuma inspiração decolonial, afrodiaspórica, nada disso. E a quantidade de pessoas que marcou isso como verdadeiro ou que não sabia foi um número expressivo, né? Ou seja, e aí pegamos Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire, é o cânone por excelência, né, da historiografia. Então as pessoas acabam não conhecendo bem o cânone, e ao mesmo tempo vem com esse vamos destruir o cânone, vamos transformar tudo, né? Então, acho que é importante a gente também conhecer, fazer uma... Eu acho que a disciplina de História da Historiografia Brasileira é muito importante nesse sentido, né? E aí vem toda essa questão de que não há como pensar teoricamente a história sem levar em consideração a historicidade. E aí dialoga com a pergunta da Sofia, que eu acho que essas temáticas do gênero, da raça, mas também da própria geografia, né, a geopolítica de produção do conhecimento, que vem atravessando uma série de pesquisas, como da própria Ana Carolina, da Maria da Glória Oliveira, do Wagner Geminiano, que vem discutindo essas questões, eu acho que ela é central nos debates contemporâneos, né? E por exemplo, o Zoltán, ele vai falar, olha, tem formas de se pensar a teoria da história, umas aquelas que apenas promovem novos temas, né, e outras que transformam profundamente a própria disciplina. E ele vai sugerir que o tema do gênero, por exemplo, é apenas um novo tema, né, uma nova temática, uma nova abordagem. E eu acho que talvez não seja apenas isso, né? Acho que essas reflexões em torno de gênero, de raça, da geografia disciplinar, ela acaba transformando a própria estrutura da disciplina história, pelo menos entre nós, né? Sobretudo desse sul global de onde nós falamos. Então, acho que esses temas são centrais e acho que elas vêm ocupando um espaço cada vez mais intenso nas reflexões teóricas. E aí, se a gente pega, por exemplo, faz uma análise muito banal, olhando os sumários de uma revista como a História da Historiografia, pega lá em 2008 e pega os últimos números, a gente começa a notar as diferenças disso, né? Então, lá no primeiro número, estava lá discutindo Droysen e Husen, os teóricos, né, brancos, europeus, tudo aquilo lá. E mais recentemente, então, acho que foi ano passado, teve lá um artigo lá, Kozelek e Krenak, colocados um junto com o outro no artigo, né? Então, isso já vem mostrando um anseio, né, por não apenas por questionar o cânone, mas por uma tentativa, uma busca de outras formas de se pensar teoricamente a partir dessas referências. Então, enfim, para não me alongar muito, Sofia, eu acho que essas temáticas elas vêm contribuindo de uma forma muito intensa
para que não apenas a teoria ela se transforme, mas a própria forma como a gente encara a história da historiografia, né? Aí, dando um exemplo também, daí não brasileiro, o livro da Bonnie Smith sobre gênero e história, em que ela pega a categoria de gênero para pensar como que a historiografia foi constituída no século XIX, é fundamental, né? Porque ela não está apenas fazendo uma história das mulheres que escreveram história, ela está mobilizando a categoria gênero para ver também como que isso definia quem era o historiador no século XIX, como que o gênero foi constitutivo disso. Então, correlato a isso, toda essa ideia de pensar a branquitude, pensar o lugar e os privilégios de gênero que são colocados são fundamentais, né? Então, enfim, não teria muito mais o que acrescentar, mais do que destacar a importância dessas entradas, né? Mas voltando àquele ponto, né? Eu acho que tudo isso implica também dar uma densidade teórica para essas categorias, né? Elas não podem apenas funcionar como palavras de ordem, né, que às vezes acaba acontecendo, né? Então, acho que a gente também tem que incentivar cada vez mais ter uma densidade teórica nessas reflexões. O Claudson, ele diz, vendo o pôster de Vertigo ali atrás, filme que apresenta o personagem principal confrontado com a impossibilidade de acessar uma verdade estável sobre a mulher que persegue, expondo a fragilidade, aí ele continua, da memória, da identidade e da narrativa linear, paralelo claro do cinema com a historiografia. Se em Vertigo o cinema constrói, pelo pacto ficcional, uma narrativa que lida com lacunas, repetições e rupturas de sentido. Aí ele lança a pergunta, né? Em que medida podemos pensar o cinema não como historiografia, mas como um paralelo que ilumina as operações narrativas e temporais também presentes na escrita da história? Uma ótima pergunta, Claudson. E o post está ali não por conta disso, tá? Eu também nunca pensei nesses termos em função daquele filme. E eu também não sou alguém que... Normalmente a literatura, para mim, funciona melhor para discutir isso, né? Não sou um grande... Gosto muito de cinema, mas não sou um grande conhecedor, assim. Mas eu acho que você capta algo porque o cinema nos traz possibilidades de representação que são fundamentais e que também aguçam as nossas inquietações teóricas, né? Então, talvez eu não vou, o do Vértigo ali, o corpo que cai, né, como foi traduzido, não conseguiria avançar muito, mas eu citaria outros filmes que acho que ajudam a pensar isso. Tem um filme que eu gosto de usar na cadeira de introdução à história, que é o Narradores de Javé. Eu acho que é um filme que também tem livro didático, ali, acho que muita gente conhece, porque ali, eu acho que eu falo para os alunos, assim, claro, estou exagerando, mas tudo que a gente precisa saber sobre teoria, sobre uma introdução à história está ali. As questões de representação, de narrativa, de organização de tempo, de múltiplos passados, né? E como que esses passados estão ali presentes, alguns de forma espectral também, né? As múltiplas, digamos, versões de história, seja dos vencedores, dos subalternos, do mestre griot, das mulheres, está ali sendo tensionado, né, em disputa para pensar o que é aquele passado daquele vilarejo de Javé. Eu não vou contar, que não vou dar spoiler para vocês, mas para quem não conhece o filme, é um filme interessante nesse sentido, que nos faz pensar justamente nesse vínculo, né, entre formas de se representar experiências do tempo e a própria narrativa, né? E a gente pode ir lá para Paul Ricoeur e ver as análises que ele faz, que ele sugere como a narrativa é um mecanismo organizador da experiência de tempo, né? Mas por uma outra, digamos assim, uma outra chave representacional no cinema, também são filmes que eu gosto de comentar com os alunos, que é a trilogia do... Me fugiu o nome do diretor chileno, fugiu o nome dele. O filme é O Botão de Pérola, Nostalgia da Luz e Cordilheira dos Sonhos. Se alguém, Patrício Guzmán, tá? Desculpem. É um documentarista que discutiu muito a ditadura chilena
E o primeiro da trilogia, que é o Nostalgia da Luz, é uma reflexão belíssima, assim, de uma carga poética, de algo muito sofisticado sobre o tempo, né? Porque ele está discutindo ali o deserto do Atacama, onde havia o campo de concentração de prisioneiros políticos, onde muitos corpos ficaram ali, né? Então você tem aquele passado, mas o Atacama também é um ponto de observação para o universo, para as estrelas, né? Aquele tempo daquela estrela que eles estão observando não é o mesmo, né? Pela velocidade da luz, pela distância, observar uma estrela é sempre observar o passado, né? Então, olhando para cima quanto para baixo naquele deserto, é o tempo que está ali sendo construído, que está constituindo esse olhar. Então, acho que o Patrício Guzmán também nos ajuda a pensar nisso, né? Enfim, mas aí depende muito da competência, do conhecimento das pessoas poderem elaborar uma reflexão mais apurada sobre essas questões, né? Esses filmes, eles me interessam por conta daquilo que está muito evidente, muito na superfície do filme, que eu acho interessante como nos ajuda a pensar teoricamente a história, as relações com o tempo. Então, acho que dialogaria com a tua pergunta um pouco nesse sentido, né? Acho que o cinema, ele é talvez para mim não é um objeto de estudo, de pesquisa, mas ele é uma fonte de inspiração importante que permite deslocar o nosso olhar para não ficar apenas lendo teóricos da história, né? Então, tanto a literatura, o cinema, outras formas de linguagem também são importantes para esse tipo de indagação que a gente coloca. Da professora Marília, também professora do curso de História da UVA, ela ressalta excelente fala. Queria perguntar ao professor como podemos lidar com os cânones, geralmente estrangeiros consagrados, na prática e transformá-los em uma ferramenta que serve aos nossos interesses. Aí ela complementa, epistemológicos e não o contrário. Obrigado, Ana. Enfim, não sei se eu entendi totalmente a tua pergunta, mas acho que como trabalhar esses cânones, acho que uma boa saída é historicizar esses cânones, né? Então, trazendo aqui um outro autor canônico, né, o Nietzsche, na segunda consideração intempestiva dele, ele fala, né, fazendo toda uma crítica ao historicismo, ao excesso de história ali no século XIX, ele fala que é preciso uma certa dose de esquecimento, mas é preciso também que os historiadores pensem historicamente o seu ofício, a sua prática, né? Ele fala lá, os historiadores têm que voltar contra si mesmos o seu próprio ferrão analítico, né? Ou seja, e eu acho que a historicização, não apenas da historiografia, mas acho que a função da história é um pouco essa, né? A historicizar a experiência humana, ou mais que humana, se a gente colocar nos termos atuais, ela é fundamental para possibilitar um olhar distinto, né? E aí tudo bem, a história remete ao campo da visão, etimologicamente, lá no termo grego, pode ser uma saída fácil, mas acho que historicizar cânones, historicizar como que os cânones são constituídos, é uma forma também de problematizar isso, não apenas de assumir o cânone como um dado, como algo pronto e acabado, que está lá desde sempre, né? Então, ou seja, historicizar é uma forma de dessencializar, né? Desnaturalizar as coisas. Então, como que a gente pode lidar com os cânones? Eu diria, então, o primeiro momento é isso, é lidar com os cânones de uma forma historicizada. Ou seja, não significa simplesmente abandonar, né? Vamos deixar de ler porque é um autor europeu, homem, branco, etc. Não, acho que é fundamental que a gente domine o cânone justamente para ter um tipo de ação que remete à segunda parte da tua pergunta, né? Ou seja, como é que a gente pode se apropriar desses elementos, dessas contribuições, a partir daquilo que nos interessa mais especificamente, né? Como é que a gente pode, a partir do cânone, estabelecer outras perspectivas, né? Talvez um dos exemplos mais evidentes seja o do Chakrabarti, né, de provincializar a Europa. Então, tipo, não é apenas uma inversão do olhar, mas é deslocar a Europa do centro e pensá-la também como mais uma das províncias, né? Por isso que eu falei lá durante a minha fala, não vou entrar no mérito de centro e periferia, que a gente sabe que essa dicotomia é sempre problemática, mas acho que é um pouco nesse sentido, né? O Chakrabarti não está abandonando uma reflexão, um diálogo com a Europa, mas está, a partir desse diálogo, repensando não apenas o olhar dele, mas o lugar da Europa,
né? Quando a Spivak vai falar, lá também pode o subalterno falar, enfim, uma autora muito ligada ao pensamento pós-colonial, ela está lendo Derrida, está lendo Foucault. Então, acho que vai um pouco por aí, né? E então a gente tem que ter claro um pouco isso, né? A historicidade dos cânones, mas também, por outro lado, termos claros quais são os nossos interesses, né? Quando a gente mobiliza esses cânones para estabelecer um outro olhar, né? E aí vem um pouco aquilo que eu falei em algum momento, né? Que às vezes a gente tem que... eu, enquanto um professor de teoria, eu me interesso pelo fenômeno em si, pelo fenômeno, por exemplo, de certos modismos, de palavras de ordem que às vezes vão sendo utilizadas. Então, hoje a gente vê, assim, ancestralidade é uma palavra que está sempre sendo mobilizada, né? Se todo mundo sabe ou consegue conceitualizar a ancestralidade, é uma outra questão. Então, eu me interesso por essa inflação terminológica, mas também eu estimulo muito meus estudantes, orientandos que trabalham com isso. Então, eu tenho um orientando de mestrado que está estudando os Caingangue, aqui, que é um grupo indígena aqui do Sul, a partir da chave de cosmopolítica, de ancestralidade, mas eu falo para ele, olha, você vai ter que definir isso. O que você está entendendo como ancestralidade? E, assim, é fascinante a gente ver esse processo, né, de como que as pessoas elas vão amadurecendo uma reflexão teórica. Então, do começo da pesquisa dele para agora, que já está um pouco adiantado, né, um pouco atrasado também, a gente vai vendo o ganho de densidade teórica que o conceito de ancestralidade está tendo na pesquisa dele. Então, o conceito ele deixa de ser apenas um termo em voga para ser mobilizado ali com as suas funções políticas, obviamente, mas ele se torna, de fato, um instrumento heurístico, um instrumento teórico para pensar a maneira como os Caingangue tensionam a cosmovisão indígena com a cosmovisão, digamos, ocidental, né? Tensionam os tempos que estão ali em disputa. Então, acho que, fechando aqui, para também não me alongar muito, toda a reflexão em torno do cânone pressupõe essa historicidade, também reconhecer o que a gente está buscando ali quando a gente se apropria, transforma esses cânones, né? Então, acho que responderia um pouco por aí, né? Professor, para finalizar, nós temos uma última pergunta, que é da moça que não conseguiu participar hoje, nós nos vimos lá no Crato, ela lhe viu lá no Crato também, né? O nome dela é Carla, e ela diz o seguinte: professor Nicolazzi, quando o senhor fala sobre o historiador público e os usos políticos do passado, em seu artigo Muito Além das Virtudes Epistêmicas, o historiador público em um mundo não linear, publicado na revista Maracanã, em 2018, né? Quais seriam os maiores desafios para tornar a teoria da história mais acessível a públicos fora da academia? Como desconcentrar a história dos espaços exclusivamente acadêmicos e levá-la para outros contextos sem perder a densidade crítica? Obrigado, também peço que agradeço a Carla pela pergunta. Bom, aquele artigo meu foi uma certa provocação, né, a figura do Leandro Carnal ali, que me incomodava um pouco a maneira como ele lidava ali em determinadas situações, né, no contexto acadêmico ele atuava de uma certa forma, daí para grandes audiências, lá para as empresas onde ele prestava serviço, né, como palestrante, assim, de outra maneira. Mas o pano de fundo daquilo, e daí acho que isso entra na resposta dada a ela, acho que a gente tem que cada vez mais pensar e conhecer os públicos que se interessam pela história. Então, a gente tem pouca pesquisa, a gente tem pouco estudo, acho que a gente tem até pouco conhecimento sobre esses públicos. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Se o meu argumento procede de alguma forma de que a partir ali das comemorações da virada do século, né, os 500 anos, toda essa profusão de produtos culturais ou produtos históricos que a gente vê no espaço público brasileiro, se eles sinalizam por uma inflexão na forma como a nossa sociedade se relaciona com os nossos passados, e aí desenvolvendo e também
digamos assim, intensificando um certo gosto pelo passado, a gente tem que levar em consideração que isso não é apenas algo que a historiografia acadêmica disciplinar está propiciando. Essas pessoas estão buscando conhecimento histórico, estão buscando se relacionar pelo passado a partir de outros lugares sociais, de outras produções, de outros conteúdos, né? A gente consegue explicar, por exemplo, a ascensão vertiginosa de um Brasil paralelo, não apenas, claro, isso não é irrelevante, mas não apenas por enfim, um arcabouço financeiro econômico impressionante, eles têm muito dinheiro, mas porque há pessoas que se interessam pela história do Brasil hoje, e eles estão oferecendo um conteúdo para essas pessoas, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar, conhecer quais são as demandas e expectativas que os públicos da história, que os públicos que se interessam pelos nossos passados têm, né? E aí vem um pouco um dilema. Daí a nossa função enquanto historiadores profissionais, acadêmicos, disciplinados, é apenas atender a essa demanda numa relação quase que comercial? Eu acho que não, né? Mas a gente também não pode não pode subestimar, não pode menosprezar também digamos assim, os aspectos críticos que esses públicos assumem, né? Eles também não são consumidores passivos de conhecimento histórico, eles estão ali interessados por alguma coisa. Né? Claro, a gente vai em alguns contextos, é uma bolha, as pessoas estão fechadas hermeticamente para o diálogo, mas outras não, né? Então, acho que a gente tem que conhecer os públicos, e aí o resto vem na pergunta meio banal, numa resposta meio banal, né? Talvez pensar outras formas de linguagem historiográfica, né? Obviamente que a gente nunca vai abandonar o artigo, a tese, a dissertação, que é a forma como a gente fala entre pares. E acho que isso tem que ser. A gente fala que normalmente o nosso texto é difícil, é conceitual, etc. Muita nota de rodapé, tem que ser também. A ciência funciona dessa forma. Mas não apenas isso, né? Então, acho que trazer e aí trazer talvez para a própria formação na graduação dos cursos o tema que eu gosto, normalmente eu prefiro falar em termos de comunicação pública da ciência do que de divulgação, né? Comunicação parece algo mais dialógico, então trazer a comunicação pública da ciência talvez inclusive como uma disciplina acadêmica, né? Como é que a gente pode se comunicar com os variados públicos, né? Como é que a gente lida com isso? Então acho que a resposta passaria um pouco por isso, né? Conhecer os públicos, estabelecer mecanismos mais efetivos de comunicação pública daquilo que nós fazemos. Nicolás, eu acho que estamos nos encaminhando para o final, né? Então, de minha parte, só venho para agradecer, tá certo, a sua fala. Eu acho que foi muito importante discutir teoria no nível que você colocou aqui. Fiquei assim muito orgulhoso de que muitos pontos que você trouxe são os que eu estou indicando também para as discussões, tá certo? Atualizei também algumas leituras, né? Sempre bom ouvir você, porque a gente vai atualizando também algumas indicações, algumas possibilidades de leitura. E eu acho que o nosso diálogo, a nossa interação em um campo a nível de Brasil, né, partindo de Sobral, indo aí o Rio Grande do Sul conversar com você, né, só fortalece, eu acho que as discussões que nós vimos na Ampul e que nós pretendemos semear em outros espaços, espero que trazê-lo pessoalmente em um futuro, né, você está aqui no nosso calor de Sobral, se possível, daqui a algum tempo, vai ser um prazer muito grande para a gente. E também fiquei muito orgulhoso, deixo isso muito manifestado também, com as perguntas que os alunos fizeram, né? Então, fiquei feliz de como eles problematizaram, eu acho que foram questões muito oportunas. Então, de minha parte, né, representando o Miragens, te agradeço demais, Nicolás, por ter separado um pouquinho do teu tempo hoje, ter conversado conosco nessa grande aula, nessa grande conversa que você também se propôs a fazer conosco. Valeu, cara. Espero te ver pessoalmente logo, logo. Eu passar também a palavra para o Esdras, representando o nosso grupo de pesquisas. Esdras, travou o teu som, Esdras. Pronto, acho que agora foi. Nicolás, foi uma honra ouvi-lo, né? Eu que sou do campo de ensino de História, nós temos, inclusive, no caso, o campo de ensino de História também tem uma trajetória de consolidação recente, né? Muito temporalmente similar ao campo da teoria no Brasil.
Então, sempre é muito importante, né, esse debate, essa proximidade, inclusive, através do campo da teoria que o ensino de história tem se aproximado do campo da história, né, inclusive a partir dos debates da didática da história do RISA, né. Então, agradeço bastante, né, a sua presença aqui, fico com convite para próximas oportunidades. Espero, como o Thiago colocou, recebê-lo aqui em Sobral, nessa cidade tão gélida, tão, tão fria no sentido de tempo, mas que sempre bastante calorosa nas afetuosidades com os visitantes, né? Agradeço aos participantes, né, aos nossos discentes, né, a quem está assistindo agora e que vai assistir depois. Em nome do Espectros do Contemporâneo, novamente agradeço, né, e fica aqui nosso abraço e nosso agradecimento. Bom, pessoal, queria agradecer muito. Acho que foi bem um pouco essa ideia de um diálogo, né? Acho que o Thiago colocou muito bem as perguntas, muito potentes, né? Para utilizar também uma expressão muito canônica entre nós, mas potentes num bom sentido, né? Que nos deslocam um pouco daquilo, nos aguçam também a continuar essa reflexão, né? E, enfim, agradeço muitíssimo por essa oportunidade, podem contar comigo sempre, e acho que o Esdras colocou um ponto que eu acabei fugindo, que é essa relação de teoria da história e ensino de história também, há toda uma reflexão de como ensinar teoria da história, também que não é das coisas mais fáceis, acho que o Thiago também sabe muito bem disso, né? Então, é sempre um desafio para nós, né? Então, acho que também esse esforço que vocês fazem de propor esse espaço para o diálogo, acho que é um estímulo muito grande para que estudantes, né, alunos e alunas da graduação se interessem pelo campo, né? Então, acho que entra um pouco a nossa função é criar as condições de reprodução do próprio campo, né? Então, acho que nesse sentido, essa oportunidade, esse espaço que vocês criam é fundamental nesse sentido. Então, fico muito feliz de ter podido participar de alguma forma nisso. Então, muito obrigado, pessoal. Então, gostaria de agradecer ao professor novamente, ao professor Nicolás, e agradecer a todos que participaram dessa live. Foi um momento muito rico e esperamos que os próximos episódios sejam tão produtivos quanto este. Então, fiquem ligados que logo mais chega mais um episódio no seu agregador favorito. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify e no Amazon Music. Sigam Miragens de História nestas redes sociais e o grupo de estudo Espectros do Contemporâneo.